Boa noite, professora Lídia Lara. Estamos aqui nessa noite para apresentar o trabalho seminário temático 2. E o nosso tema é o tema 3, que fala sobre a sociedade, a economia, estratégia de crescimento e desenvolvimento, né? E tendo como os pontos principais do capítulo 4, que é estratégia de desenvolvimento, capítulo 10, globalização, Estado, trajetórias nacionais, dilemas do desenvolvimento e o futuro do Brasil. E no capítulo 20, qualidade da educação, e recorremos também à pesquisa da internet para enriquecimento e conhecimento sobre os temas aqui citados, né? E apresento meus colegas de trabalho, que é Alina Ferreira Amaral, Aparecida Clestiane, Gisele Severin, Thalita Barbieri e eu, Valdinei Vieira Silva, né? Com o principal foco, o crescimento, desenvolvimento, globalização e educação. Boa noite, professora. Eu sou a Alina e a gente vai começar falando sobre o que a gente juntou para falar do trabalho. A gente pegou a gente baseou, né, nesses 3 temas que a gente achou mais interessante e nesse estudo abordamos os temas relacionados à estratégia, crescimento e desenvolvimento, visando a melhoria do setor econômico e a sociedade. O mundo atual nos faz acreditar que vivemos numa era do conhecimento, mas na realidade vivemos na era da informação. Com isso, temos com base a educação, né, como principal chave para o desenvolvimento. O que caracteriza a sociedade brasileira, talvez mais do que muitas outras, é a ausência de uma sociedade efetivamente organizada em termos de classes, ou seja, de relações de mercado e impregnação de todas as interações sociais pela presença do Estado, da política e, eventualmente, de outras instituições. O que isso significa? Né? Que a gente, nos dias de hoje, a gente tem um Estado onde ele abrange todas as classes sociais, tanto as mais favorecidas como as menos favorecidas. Com infraestrutura, o bairro onde tem condições melhores ganha a mesma infraestrutura que os bairros que têm menos condições. O Estado proporciona isso. Igualdade, né, para todas as classes. A política também participa da política. Quem tem mais condições e quem tem menos condições. A política também, né, pode ser, vamos dizer, concorrer, né, todas as classes sociais para participar da política. E essas outras eventuais instituições, eu queria dar um exemplo como a igreja. A igreja também é uma instituição onde abrange todas as classes. Então, não tem a separação, né? O que a gente viu no estudo é que a gente vive, né, em uma sociedade onde a gente convive com todas as classes sociais e onde a gente vê que a educação é o melhor caminho para estar desenvolvendo, né, e para estar melhorando a sociedade. Então, com a educação de qualidade, né, a gente pode estar fazendo um desenvolvimento melhor da sociedade e buscando o crescimento. Aí eu vou passar a palavra para minha amiga Thalita. Vou entrar no contexto de globalização, né? Globalização nada mais é que um fenômeno social que vai ocorrer em toda a escala global, né? Ela vai abranger, né? Ela vai em todo o processo de migração, tanto cultural, social, né? Político e econômico, em qualquer diferente país, qualquer país, né? A globalização nada mais é que uma fase mais avançada do capitalismo, foi ela quem consolidou, né, esse capitalismo, e ela está associada também à expansão do capital e da tecnologia, sendo também crescente economia dos países em todo o mundo, né? Não podemos também deixar, né, de falar da globalização, né, o que
Brasil, nós temos, como que eu posso falar, tipo, não pacto, como é que eu posso falar? Nós temos um acordo comercial com outros países que nós exportamos, né? A principal fonte que nós exportamos seria os grãos, né? E alguns tipos de carne também, e que isso facilita o que nós importamos, né? Tecnologia. Um deles seria os aparelhos celulares e alguns automóveis também, que são fontes que acabamos importando, né? Uma desvantagem que podemos dar de globalização é que com esse avanço, né, imediato da tecnologia, com tanto avanço tecnológico, algumas indústrias deixam de utilizar a mão de obra humana, né, acaba utilizando outras fontes, principalmente os robôs, né, em grandes indústrias, que acaba dando o desemprego, né, utiliza, né, fabrica-se mais, porém não se tem muito emprego pela questão mesmo de deixar escanteio ali, né, as próprias pessoas, os próprios humanos. Para a gente encarar todas as mudanças, o cidadão precisa se ter bem atualizado e informado, pois estamos em um mundo em que cada momento somos bombardeados de informações descobertas em todos os setores, né? Então é preciso igualar os acessos a bens emancipados entre si, né? Então quer dizer o quê? Que esse processo de globalização, né, acaba favorecendo, né, um todo, mas também tem sim as suas desvantagens, né? Vou passar para o José. Eu vou comentar sobre um dos temas que a gente escolheu, que é a qualidade na educação. Mas o que vem a ser essa qualidade? Que tipo de qualidade que seria compatível com um país desenvolvido nos dias de hoje? Baseado nas pesquisas que a gente fez, a gente chegou a uma conclusão que seria a educação emancipadora, aquela que tem o ser como ponto principal do ensino. Porque uma educação de qualidade, ela seria treinar tanto o aluno como para ser um profissional competitivo no mercado de trabalho, mas para ser também um ser pensante, que atua na sociedade, que opina, que não fica parado num canto, olhando, vendo a situação acontecer sem tomar atitude nenhuma, né? Então a gente discutiu sobre o assunto e a gente chegou a essa conclusão, de que a gente não basta ser um ser formado com habilidades tecnológicas, mas também formar seres pensadores para um desenvolvimento do mundo como um todo, né? E também eu gostaria de citar também uma mudança corajosa que o Japão ele vem fazendo. Ele adotou 5 matérias como matérias principais de estudo para a educação básica do país, que seriam elas a aritmética, a leitura, a cidadania, a computação e a obrigatoriedade de 4 idiomas, de ser estudado 4 idiomas. Por quê? Porque eles estão formando cidadãos para o mundo e não para um país só, né? Então, esses japoneses, também a Coreia do Sul também é um país que tem um foco muito grande na educação nesse sentido, eles estão assim preocupados em formar cidadãos para que no futuro eles possam concorrer com qualquer tipo de profissional, né? E a gente tem que pensar dessa forma, que o Brasil ele está inserido nesse meio, né? De mercado também, buscando ser um país desenvolvido, né, em todos os setores, né, sociais, né. Então a gente tem que pensar que os nossos jovens eles vão estar concorrendo com esses estrangeiros no mercado de trabalho, né. Então é preciso assim que a política ela seja um fator de mudança econômica, mas também de mudança no setor educacional, né. O Estado ele é melhor economicamente falando quando o país tem como tema principal e foco principal a educação como um ponto de mudança, de transformação, né? Eu gostaria de ler também a citação que a gente colocou no trabalho, que é do filósofo professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz a seguinte frase: educar é tarefa permanente. Evidentemente, não se dá apenas em sala de aula. Escolarização é uma parte da educação. Formar pessoas é uma atividade que demanda
Fazer bem aquilo que se faz e fazer bem com aquilo que se faz. Não se trata de jogo de palavras, mas de firmeza e de propósito. Fazer bem é questão de competência. Fazer o bem é empreender esforço e energia para tornar a vida para todos e todas. Tem a ver com a construção do futuro que queremos para não apequenarmos nossa vida. Então é isso, assim, eu acho assim que isso demonstra, né, a ideia que a gente quis passar no trabalho, né? Então não se trata de apenas você falar, você debater, mas você também tem que agir, né? Você também tem que interagir na sociedade. Se você não pode fazer uma coisa pelo seu estado, faça uma coisa pelo seu município, né? Se envolva com um projeto social, com uma escola do seu município, né? Para você trazer benefícios para a sua sociedade, mesmo que você não consiga fazer aquilo na sua região, no seu local onde você mora, né? Na sua comunidade. Mas você está atuando, você está sendo esse ser transformador que a educação, que a educação tem que trazer para a gente, né? Ela tem que colocar a gente como um ser transformador, né? Competitivo no mercado de trabalho, mas porém suficientemente instruído, né? Para ser a mudança, né? Para fazer a mudança, né? Pegando o ganchinho na fala da Gisele, nós podemos perceber também que a educação ela tem que ser a libertadora e uma educação que ela gere autonomia. Porque uma educação libertadora é aquela que, como ela disse, nós nos tornamos seres pensantes. Hoje nós percebemos que a educação no Brasil ela é uma educação formadora, né? E não informadora e libertadora. Nós percebemos que, a despeito do que se diz no ensino médio ou mesmo superior, nós percebemos que estamos criando profissionais que vão continuar na classe de pessoas que vão enriquecer os que estão mais ricos. Nós percebemos com o nosso estudo de que a nossa educação no Brasil ela não é libertadora e ela não é transformadora, porque na verdade, quando nós vemos esse incentivo para se criar educação profissionalizante, ao invés de incentivar a educação do ensino superior, percebe-se que enquanto nós temos países como o Japão, como os Estados Unidos, como a Suécia, que estão a Finlândia, que estão criando doutores, nós estamos formando mão de obra braçal. Então nós percebemos que a nossa educação é extremamente deficiente. O Mato Grosso, por exemplo, está em terceiro lugar no IDEB do Brasil, né? E o Brasil, de uma forma geral, com incentivo hoje do governo federal, está sendo incentivado a criar uma massa formadora de mão de obra. Enquanto nós vemos que os países envolvidos estão criando cientistas. Então, enquanto os outros países estão criando cientistas para vir tomar empregos de alto escalão no Brasil, nós estamos criando mão de obra para trabalhar nas mecânicas, nas montadoras de outros países. Então, assim, nós estamos, falando de uma maneira geral do desenvolvimento, nós criamos mão de obra e matéria-prima. E eles exportam pessoas cientistas e matéria acabada. Então o Brasil hoje é um celeiro. Quando se coloca que ele é um celeiro, ele de certa forma, tanto a matéria-prima ela é humana, como a matéria-prima também é material. É na forma literal mesmo da coisa, o celeiro. Né? Celeiro. Então nós não estamos formando hoje materiais inacabados que na verdade tem um valor agregado muito maior. Porque uma coisa é você exportar soja, outra coisa é você importar óleo. Uma coisa é você exportar petróleo, outra coisa é você importar gasolina e óleo diesel, que tem um valor agregado muito maior. Então, assim, nós temos um país grande, um país com potencial enorme de desenvolvimento, porém nós temos uma malha viária extremamente deficiente, que torna sem competitividade todos os nossos, tudo que produzirmos, porque fica tudo muito caro. Nós temos uma ineficiência energética, e se o Brasil fosse crescer exponencialmente, como se promete hoje na política, nós não teríamos energia elétrica, nem malha viária, nem transporte para fazer isso. Então, assim, quando nós pensamos nessa educação libertadora também, nós temos que ter uma educação de que crie cidadãos críticos, como foi dito aqui. As pessoas têm que ser cidadãos críticos, não só uma formação, como a Gisele falou, uma formação tecnológica, uma formação de mão de obra para trabalhar, mas nós temos que ser cidadãos. Quando nós percebemos hoje na corrupção que a gente vê no Brasil, a todo instante está se falando de corrupção, nós percebemos quão cidadãos que nós não somos. Por quê? Porque o próprio brasileiro, ele tira
da sua própria comunidade, do seu próprio irmão. Quando a gente vê que existem outros países em que as pessoas se suicidam porque tem vergonha da corrupção, no Brasil tem corrupção com um jeitinho brasileiro. Então, é uma coisa que nós percebemos que é muito triste. Quando nós vemos nas reportagens dizendo que tudo hoje que é gasto com saúde e educação, 3 vezes sobre isso é gasto com corrupção. Então, nós temos a corrupção que leva todo o dinheiro da educação. Então, para a gente terminar, nós não podemos idealizar crescimento e desenvolvimento sem falar da igualdade de oportunidades, sem falar da distribuição de renda de uma forma desconcentrada e equânime. Também não podemos falar, não tem como se pensar em desenvolvimento sem pensar na educação. Não tem uma receita para o Brasil no desenvolvimento. O Brasil ele é um país continental, ele é um país culturalmente heterogêneo, ele é um país extremamente injusto. Então, assim, não tem como se falar em desenvolvimento, não tem como se falar em crescimento, não tem como se falar em estar colocado no mundo globalizado sem educação. Aí a gente preparou, professora, para a exibir para a senhora um vídeo muito interessante que é de edição do economista Ricardo Amorim, onde ele dá um exemplo do que seria essa desigualdade na educação que a gente tem hoje no Brasil, né, comparando com os países desenvolvidos, não só em economia, mas principalmente no termo educação. E a gente vai exibir um pequeno vídeo para estar explanando essa ideia que a gente concluiu com o trabalho. João e Kim nasceram em 21 de junho de 1970, dia em que o Brasil ganhou a Copa do México. Os pais de Kim eram professores, os de João também. Kim sempre estudou em escola pública, João também. Kim ama futebol, João adora. Kim é da classe média na Coreia, João, idem. Hoje, Kim e João trabalham na mesma empresa. Kim é engenheiro, João não chegou a terminar o ensino médio. Kim trabalha na sede da multinacional e é chefe do João, que trabalha aqui no Brasil. Onde os caminhos de Kim e João se separaram. Cegonha deixou Kim na Coreia do Sul, João no Brasil. Em 1960, a renda per capita na Coreia era metade da brasileira. Em 1970, eram parecidas. Hoje, na Coreia, ela é 3 vezes maior do que aqui. Como as vidas de centenas de milhões de Kims e Joãos tomaram destinos tão diferentes em poucas décadas. Educação, educação, educação. O país dos Kims investiu no ensino público, básico, de qualidade e acessível a todos. O governo coreano gasta quase 6 vezes mais que o brasileiro por aluno do ensino médio. Na Coreia, um professor de ensino médio ganha o dobro da média dos coreanos. E no Brasil, não chega nem na média. Com isso, os Kims estão sempre entre os primeiros lugares nos exames internacionais de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, em primeiro lugar. Os Joãos, melhor nem falar. A Coreia do Sul é o país com o maior percentual de jovens na universidade, mais de 70%, contra só 13% no Brasil. Ela forma 8 vezes mais engenheiros que nós. Com um detalhe, a Coreia gasta menos com cada estudante universitário que o Brasil, mas forma 4 vezes mais PhDs per capita que nós. Neste ano, os pais de Kim vieram para a Copa do Mundo no Brasil. O pai de João não conseguiu pagar os ingressos. Eles não ganharam a Copa do Mundo, mas nós também